Obrigada, agora. Você escuta aí? Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui representando a comissão, né, doutor Carlos, como presidente. Agradeço a presença de vocês hoje. Está? Está. Meu nome é Ana Cristina Olivari, eu sou advogada, atuo como advogada há quase 30 anos. E venho aí aprendendo pouco a pouco o direito digital, essas questões do dia a dia que a gente está vivenciando cada vez mais, né? É, uma avalanche de situações, né, doutor? E eu sou a secretária, a primeira secretária, o doutor Spencer é o segundo secretário da comissão. A gente pede uma desculpa pela ausência do vice-presidente, doutor Rodrigo, porque sofreu uma cirurgia essa semana, e o doutor Carlos, acredito que consiga chegar, teve um compromisso em São Paulo e conseguiria chegar. Eu vou fazer a apresentação do doutor Fábio Campos Gran, que hoje vai nos brindar com uma palestra sobre as questões periciais, né, doutor Fábio? E então já faço a apresentação dele nesse momento. Doutor Fábio é advogado, antes de tudo, né? Com experiência há mais de 22 anos na advocacia. Ele é perito em informática no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também atua como diretor na empresa GF Info. A especialidade dele é governança corporativa e gestão de transações. Eu vou passar a palavra ao Spencer, né, para fazer a apresentação dele, e depois diretamente passo a palavra ao Dr. Fábio, que pode até falar sobre a dinâmica que ele espera, a expectativa da reunião, sobre como a gente vai fazer esse bate-papo, tá bom? Muito obrigada a todos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Spencer, eu sou o segundo secretário aqui da comissão. Eu já estou na comissão já desde 2016, sendo reconduzido aí nas gestões, né? Acho que eu sou o segundo membro, só perco para o Dr. Carlos. É, sou advogado, trabalho em empresa, sou gerente jurídico e compliance numa empresa de tecnologia, com atuação global também. Também sou DPO da empresa, é um estúdio de jogos eletrônicos. Então, vivo tecnologia, respiro tecnologia, e sempre misturado com o direito, né? Então, agradecer a presença de todos aqui. O Dr. Fábio também vou antecipar um pouco aqui a dinâmica, né? Mas a nossa ideia é que isso seja realmente um debate, uma conversa. Então, caso tenham perguntas, fiquem à vontade para interromper, levantar a mão, enfim. Enfim, Dr. Fábio, é isso. Obrigado, doutor Spencer. Então, cumprimentar o doutor Spencer aqui, obrigado pelas considerações. Doutora Ana, também, muito obrigado pela apresentação, obrigado pelo tempo disponível. Agradeço a todos que estão aqui. Eu trago os cumprimentos do doutor Coriolano. Doutor Coriolano, que ele é presidente da Comissão Especial de Direito Digital da Seccional de São Paulo, da qual eu faço parte também. Infelizmente, ele teve outros compromissos, não conseguiu comparecer, mas trago os cumprimentos dele. Como o Dr. Spencer disse, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem participar, perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade para levantar a mão e a gente fazer um bate-papo, tá? Eu gosto muito da dinâmica do fórum, porque o fórum cada um conta a sua história, tem os debates, e cada um traz a sua verdade. Aqui, apesar de não ser um fórum, mas quem quiser participar, tiver alguma dúvida, fique à vontade para poder me falar, perguntar, fazer qualquer tipo de apontamento, tá? Então, só me apresentando brevemente, né, como a doutora Ana disse, eu sou formado em 2003, atuo já como advogado há bastante tempo. E em 2012, antes de atuar como advogado, eu fazia parte da parte de informática de empresas, na parte de infraestrutura. E depois disso,
comecei a me interessar pelo direito, fiz a faculdade, mas eu já estava com a minha carreira bem fundamentada na parte de informática, acabei ficando com ela. Então eu tenho uma atuação tinha uma atuação um pouco menor como advogado. Só que com esse meu interesse da informática, em 2012 eu conheci tive um amigo que ele era perito judicial em informática. E ele me disse como era mais ou menos a dinâmica de um perito, e eu achei interessante. Aí ele me disse qual era o curso que ele tinha feito, qual era a pós. Eu fiz essa pós junto com o que ele me indicou e comecei a atuar como perito. Qual foi a minha parte boa? Apesar, por ser advogado, eu não tinha tanto medo de falar com o juiz. Então, assim que eu me habilitei como perito, eu fui lá no Fórum de João Mendes, o Fórum Central de São Paulo, e bati na porta dos 90 juízes que tem lá. São 45 varas, 2 juízes cada vara, e eu bati na porta de todo mundo e falei com todos pessoalmente. Foi aí que começou a minha carreira aí como perito. Então, eu já tenho diversas nomeações aí, nesses 11 anos como perito, e gosto muito dessa área. Vou ser sincero que eu gosto bastante. E a ideia aqui é trazer um pouquinho desse meu conhecimento, que mistura, né, como advogado e como perito, trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês hoje, para a gente é, se inteirar mais sobre a prova, né, como é feita essa prova no direito digital, em processos que envolvem direito digital. Porque o direito digital hoje, ele não tem mais como voltar atrás, quanto mais tecnologia, mais a gente depende dela. Se há 20 anos os processos não eram digitalizados, hoje todos são digitalizados. Há 20 anos um contrato era uma xerox de um documento, às vezes até um mimeógrafo que a gente fazia cópia. Hoje não, hoje é tudo um PDF. E como a gente faz para poder dar validade nesses documentos, nesses PDFs, nesses prints? A cada dia que passa também, dessa desses documentos digitais, prints, documentos que a gente precisa colocar no processo, quanto mais tecnologia, mais fácil fica de você conseguir burlar os documentos, criar documentos que não são reais. Então, isso aumenta exponencialmente a importância da prova pericial. Porque como o juiz vai saber se um print realmente é um print ou se ele foi modificado? Se esse print equivale à verdade fática ou se teve alguma modificação? É complicado. Então, aí vem a importância do perito. Então, a ideia hoje é mostrar um pouquinho desse trabalho para vocês, de como é feito. Eu vou trazer aqui um estudo de caso no final, que esse estudo de caso é um caso de perícia que eu tenho, que hoje em dia tem muitos processos que pedem a validade, o juiz pede para verificar a validade do contrato. Então, eu trago aqui uma experiência que eu tive, onde eu vou até adiantar já, o banco ele não participou da diligência que eu agendei. E é isso que gerou consequências para o banco. Mas a gente vai chegar lá. Então, aqui, eu falo nesse primeiro slide sobre tecnologia, direito e verdade, a nova trindade da justiça digital. Então, eu falo que eu vou fazer uma análise técnica sobre a prova judicial nos golpes modernos e o papel do perito na busca da verdade factual. Esse próximo slide, só acompanhar aqui. Então, aqui, como eu falei para vocês, né, a verdade não está mais no papel. Ela está nos servidores, nas nuvens e nos metadados, né? Hoje em dia, praticamente toda a interação que a gente tem uma interação com alguma coisa de informática, com algum servidor, com algum registro que fica disponibilizado, gravado dentro de um servidor. E como eu estava falando, né, essa realidade aqui, ela tomou conta do judiciário. Então, hoje, todos os processos são eletrônicos, todos os processos, eles têm informações digitais dentro dele. E aí, de uma maneira fundamental, a prova digital, ela se tornou o centro de todas as leads. Qualquer processo hoje em dia, ele vai ter uma prova digital lá no meio. Se essa prova vai ser valorada realmente como uma prova digital ou não, vai ser aceita como uma documentação, isso é alguma coisa que vai ocorrer dentro do processo. Mas eu, como advogado,
passando essa informação para os doutores, eu também afirmo, se tiver como você defender o seu cliente e você é, tentar descaracterizar aquele documento como uma prova judicial, faça isso. Porque você tem vantagens em conseguir comprovar se um documento é digital e vantagens em conseguir não comprovar que ele seja um documento válido digital, né? Então, a gente tem que sempre buscar essa verdade digital de acordo, claro, com a perspectiva dos nossos clientes. Aí aqui eu falo sobre essa trindade da justiça digital, né? Que é esse equilíbrio. Então, assim, eu falo que a tecnologia, ele é o meio, ela é a infraestrutura que ele vai pegar e armazenar os vestígios digitais, as evidências digitais, é onde a gente vai lá e buscar toda a informação. Então, eu falo que ela é a fonte primária dos fatos. O segundo, eu falo que é o direito, que é o nosso fundamento, né? O conjunto de normas que estabelece a admissibilidade, valoração e o contraditório sobre a prova. Então, é o direito que vai nos dar subsídios para que a tecnologia forme realmente o meio de prova e que a junção do direito com a tecnologia traga a verdade, que é a finalidade dessa tríade, né? Então, a verdade seria o objetivo do processo, essa reconstrução factual que vai ser alcançada pela correta aplicação dos direitos pelos meios digitais tecnológicos. Então, é o papel importante disso daqui, a verdade dos fatos, baseada na tecnologia e fundamentada no direito. Essa tríade forma essa parte dessa trindade da justiça digital. Aqui a gente fala sobre a evidência, né? Como ela é fundamentada, essa decisão, para a gente conseguir demonstrar isso num laudo pericial. Então, buscando nos servidores, a gente tem um dado, a gente tem é levantada uma evidência. Então, por exemplo, tem um registro de log dentro dos servidores que precisa ser analisado. Então, a gente vai lá dentro desse registro de dados, analisa esses logs, analisa os registros que tem lá e traz isso para estudo. Esses registros que tem dentro dos servidores, eles são os dados. Eles isoladamente não significam nada. Se eu pegar num registro um endereço de IP isolado, o que isso vai significar para mim? Nada. Se eu pegar lá uma trilha de acesso, um log de acesso de um usuário, o que isso significa para mim isoladamente? Nada. Eu tenho que trazer essas informações que eu peguei lá no servidor e aí contextualizar esses dados, transformando eles em uma informação. Então, o que seria essa informação? É esse dado bruto que eu vou processar para dar algum significado para esse dado. Então, por exemplo, eu fui lá e peguei o endereço de IP. Aí eu verifico de onde estava esse endereço de IP, qual é a nacionalidade dele, quem era o usuário, qual era a porta lógica desse IP que estava sendo utilizado. Então, assim, eu estou fazendo uma contextualização e aí sim, esse dado bruto, isolado, eu transformo ele em informação. E aí, dessa informação, eu transformo isso como prova. Porque aí, após essa análise dos dados que transformados em informação, eu consigo garantir a autenticidade e a integridade da cadeia de custódia. Então, com isso, eu consigo transformar esses dados, essa informação, admissível e totalmente confiável para um processo judicial. Então, uma informação que eu também trago é que o laudo pericial, ele faz a confirmação de uma metodologia rastreável, por exemplo, de onde o e-mail que saiu, de qual servidor e qual autenticação. Então, eu consigo mostrar para o juiz, a partir dos meus estudos, de onde veio essa informação, se essa informação é válida, se houve alguma alteração nessa informação, se desde o momento da retirada até o estudo, se teve alguma modificação nesse dado, nessa informação, e apresento isso para o juiz, como a conclusão de um laudo pericial. Aqui tem uma parte muito importante que eu falo sobre cadeia de custódia. A cadeia de custódia,
são os meios pelos quais a gente vai garantir que uma evidência ela se torne imutável e que, pro direito digital, a gente consiga reproduzir esse trabalho por qualquer pessoa, qualquer assistente técnico que quiser analisar aquela evidência novamente, né? Eu preparei aqui um slide, claro. Olha, é interessante essa parte de criptografia, porque assim, se você tem um dado num servidor que ele está criptografado, quando eu vou buscar, aquele dado é criptografado, eu não vou saber o que é. Então, o que eu vou analisar? Um hash, uma criptografia, só isso. Se a parte, se eu falar, olha, está criptografado, eu preciso dessa informação descriptografada, aí entra o trabalho do advogado. Porque se para o advogado, para a parte, for interessante demonstrar aquela prova, ele vai descriptografar, vai me apresentar o dado claro. Se não for interessante, ele vai falar, olha, infelizmente a gente não tem acesso, vai deixar passar. Sim, aí vai depender também da ordem judicial que eu tiver. Se eu tiver uma determinação judicial falando para ir atrás dessa descriptografia, aí eu vou me empenhar nisso. Já te digo que é impossível você fazer isso, né? Hoje, talvez com a computação quântica, a gente consiga fazer isso em segundos, mas hoje é praticamente impossível. Então depende da ordem judicial. Então, se tiver uma ordem, por exemplo, de vistoria num servidor, eu vou lá vistoriar. Se dessa ordem de vistoria tiver lá, vistoria e apreensão de um dado criptografado, eu faço essa apreensão. Apreensão do dado e verificação do dado, descriptografia, eu faço. Eu cumpro a determinação judicial. Tá? E aí também, aí a parte de hash é importante para a cadeia de custódia. Porque na prova digital, quando a gente vai fazer a coleta lá nos servidores, eu não posso simplesmente pegar o dado, trazer para mim, pegar a evidência, trazer para mim, analisar e falar para o juiz, olha, juiz, eu realmente tinha um documento lá que dizia que o IP era do Brasil. Aí o assistente técnico vai falar, mas como que você garante que esse realmente era esse dado que você analisou? Então, é por isso que a gente precisa de uma chave. Não é bem criptografia, mas é um cálculo que é feito. Ele usa uma chave de criptografia, que é o cálculo hash. A gente calcula o hash do arquivo, isso garante que esse arquivo que eu analisei é o arquivo que ele vai ser feito os trabalhos, e se alguém, algum outro assistente técnico, alguém que tenha interesse no processo, vai conseguir avaliar do mesmo jeito. Então, eu trouxe aqui, essa parte de cadeia de custódia para o direito digital ela é muito importante. Então, eu trouxe aqui, eu tinha feito uma dinâmica aqui para mostrar para vocês sobre um arquivo. Quando eu crio um arquivo, ele gera um código, eu calculo esse código hash, e esse código hash ele é imutável. Se dentro do arquivo eu mudar um byte, uma vírgula, um caractere, esse código hash ele muda totalmente. Infelizmente, eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, mas eu consigo mostrar mais ou menos aqui como que é essa parte de garantir a integridade da prova. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos dizer que eu fui nomeado para chegar, para poder pegar uma evidência. E essa evidência chegou para mim assim. Então, aqui, por exemplo, chegou um documento com uma letra A. Então, esse documento aqui foi me entregue pela, sei lá, pela doutora Ana. Me entregou esse documento no processo. Como que eu verifico se esse realmente documento ele foi retirado lá do servidor ou se é um documento válido? Não sei. Ela me entregou. E se ela tivesse colocado um B do lado? Quem garante que esse documento é íntegro? Eu não estou desconfiando dela. Só estou falando que para computação forense, para o perito forense, eu não consigo verificar que esse é um documento íntegro. Então, o que eu tenho que fazer para poder garantir a integridade? Eu vou até o servidor. Lá no servidor, eu acompanho a extração do dado. Então, vamos dizer agora que eu estou no servidor. Com o assistente técnico, eu dei o comando, foi extraído um dado lá. Então, agora, eu extraí a letra X. E eu, na diligência, junto com os outros assistentes técnicos, nós fomos lá e verificamos que é o X. O que eu faço com esse arquivo? Eu vou lá e gero um hash criptográfico.
O que é esse hash? Lembra daqueles, das séries? Eu não sou muito de assistir série, mas CSI, séries criminais, que eles pegam e lacram a evidência que eles vão lá coletar na cena do crime. Então, o hash não é mais nada do que realmente o lacre. É esse lacre que vai garantir a reprodução. Então, eu vou fazer um lacre aqui para a gente ilustrar. E eu garanto até mais, o hash digital, né, de um arquivo digital, ele é melhor do que um lacre, porque no hash eu não vou precisar violar esse lacre para poder fazer análise. Eu consigo analisar sem fazer essa violação. Então, aqui, ó, por outro lado. Então, eu lacrei esse envelope. Para eu poder abrir esse arquivo, eu vou ter que violar. Então, o hash, ele é um código alfanumérico e eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 é meu cálculo de hash desse arquivo, e esse arquivo, para mim, ele está aqui, está representado como o X. Então, isso daqui eu garanto, tanto para o juiz, quanto para as partes, quanto para qualquer outra pessoa, que esse dado, naquele dia, que eu vou analisar, ele contém esse código aqui, ele vai ser imutável. E vocês estão vendo aqui que essa é uma representação de um envelope transparente. Por quê? Porque o dado eu consigo olhar e analisar ele sem violar o lacre, sem precisar colocar um novo código de hash para ele. Porque se eu violar isso daqui, aí realmente a prova está perdida. Então aqui eu analisei isso e aí mostrei para o juiz, olha, juiz, eu analisei esse arquivo com esse código de hash e ele está aqui nos autos, no link, tal, tal, tal. Então esse daqui eu garanto que esse documento é idêntico ao outro. Porque se eu pegar esse daqui, esse documento, e trouxer para o meu escritório, para o meu laboratório, e por acaso eu, como perito, violar esse lacre, se eu tentar colocar um novo lacre aqui, adulterando o documento, isso me gera um número, um código totalmente aleatório e totalmente diferente desse código que estava aqui. Então, é isso que me garante essa cadeia de custódia. Eu ia até lá o servidor, até lá a fonte da evidência, pego, faço as análises, não preciso, não é só um documento. O que eu geralmente faço? Eu pego as evidências, peço para gravar numa pasta, depois do final da diligência, compacto todas em um arquivo zip, arg, né? E aí calculo um hash só, ao invés de calcular o hash de todos os arquivos que eu peguei. Porque aquele arquivo compactado, eu consigo falar que eu tenho a integridade de todos os arquivos que estão lá dentro pelo código de hash que eu gerei dele. Então não tem necessidade de criar um código de hash para cada arquivo que eu analiso. Depende do caso, claro, né? Mas a maioria das vezes eu faço assim. Então aqui eu garanti a integridade da prova, garantindo essa cadeia de custódia. Que é a cadeia de custódia digital, não vou conseguir mostrar, mas eu ilustrei mais ou menos aqui como seria. Deixa eu só pôr aqui. Então, aqui também eu trago um pouquinho sobre fraude, né? O porquê também que é importante a tal da cadeia de custódia. Então, se eu pegar um site de phishing ou de engenharia social, site, e-mail, tanto qualquer coisa que seja, né? Se eu mostrar isso para o juiz, eu colocar um print lá e falar que esse print é verdade, eu posso escrever qualquer coisa nesse e-mail. Eu posso mudar um e-mail, eu posso mudar o destino de alguém colocando algum dado que seja do meu interesse nesse e-mail. Então, o que eu faço com esse e-mail? Eu tenho que fazer uma análise de cabeçalho, eu tenho que fazer uma análise de qual servidor ele veio, quais servidores passou, qual o endereço de IP, qual foi a hora realmente, né, que ele foi enviado, porque já peguei e-mails que tiveram a data e a hora apresentados de maneira que não correspondia com a verdade. Então, e um site de phishing também, a pessoa vai lá, apresenta um site, como se fosse realmente aquele site do banco ou de alguma instituição, e não é. Então, eu tenho que analisar aquilo, porque até esse print pode ser usado contra essa pessoa, porque, vamos falar só no print, mas é um site realmente válido, né? Um site verdadeiro, só que só olhando para uma imagem não consigo verificar se é verdadeiro ou não.
A parte de clonagem do WhatsApp. Clonagem do WhatsApp hoje em dia, já há muito tempo, ela é bem frequente. Então, quem me garante realmente que um WhatsApp não foi clonado? Algum hacker ou alguém clonou esse WhatsApp em outro aparelho e acabou usando esse WhatsApp, né, dessa pessoa para talvez cometer um crime, para cometer algum tipo de ilícito? Fraudes bancárias, fraude bancária é o que mais tem de golpe. Golpe do Pix, pessoas usando o cartão de outras sem autorização, clonagem de dados. Então, assim, a gente tem que analisar também a parte digital para poder analisar fraudes bancárias. E aí, como eu falei também, sobre prints adulterados. Print adulterado é, meu, a coisa mais fácil que tem. Ainda mais hoje em dia com inteligência artificial. Com inteligência artificial, a gente gera um print de qualquer conversa, de qualquer aplicativo, em segundos, né? Então, por isso que é muito importante hoje em dia a prova pericial nos processos. E aí eu falo aqui que quem é o tradutor da... Opa, espera aí. Ah, voltou. Obrigado. Então, aqui. Então, quem é o tradutor, né? O tradutor dessa verdade técnica aqui é o perito, né? Então, o perito judicial, claro que vocês sabem, ele não é a testemunha, ele é um auxiliar do juízo, nomeado pelo juízo de confiança do juízo. E a função dele é traduzir essa complexidade técnica toda que tem desses processos, dessas evidências digitais, para umas conclusões fáticas, objetivas e compreensíveis pelo juízo. Então, o perito faz? O perito ele valida, né, ele confere essa autenticidade e essa integridade de todas essas evidências judiciais. Além de validar, ele rastreia. Então, ele reconstrói toda a cronologia desses eventos a partir desses vestígios, a partir desses dados que foram capturados lá dos servidores ou da fonte originária. Então, ele clarifica, ele responde aos quesitos técnicos de uma maneira totalmente fundamentada dentro do trabalho que foi realizado. E, por fim, ele conclui. Ele transforma esses dados brutos em uma prova robusta através do lado pericial. Então, o perito, ele, veja bem, apesar dos juízes muitas vezes utilizarem o laudo para poder embasar as suas sentenças, mas o perito não julga. O perito, ele dá subsídios técnicos pro juiz julgar, pro juiz decidir. Então, esse é o papel. Se o juiz ele achar que existem outras provas, né? A prova pericial é um meio de prova, mas existem outras provas no processo e que falam o contrário que o laudo conclui, ele é totalmente livre para poder julgar o processo baseado em outras provas. Claro, evidentemente, ele vai fundamentar isso na sentença dele, mas ele é livre para poder fazer essa valoração das provas. E aqui, eu trago esse estudo de caso, esse que eu disse para vocês sobre um processo onde eu atuei e que eu achei interessante, porque ele mostra dois pontos. Ele mostra um ponto onde é um banco, é uma instituição muito grande, que tem registro de logs, registros de operações, tem muitas evidências para serem analisadas. Só que aqui teve um pequeno problema aqui que o banco ele não compareceu na diligência. Então isso trouxe consequências para o banco. E aqui eu vou contar um pouquinho da história. Então teve essa senhora, uma consumidora de 77 anos, que ela tinha um cartão de crédito que ela utilizava mais ou menos 1.200, R$ 1.100 por mês. E num dado momento, num mês, chegaram algumas transações lá, se não me engano, foram 3 transações, que elevou o cartão de crédito para ela para R$ 3.600. Fora que o limite dela era cerca de 3.000. Então, ainda tiveram que solicitar o aumento de limite para poder fazer a terceira transação no cartão dela. Então, ela desconhece essas transações que foram realizadas. Foram 3 transações. E olha só, não sei, não lembro se eu coloquei aqui, mas já vou adiantar, são transações de hotéis, empresas que são hoteleiras na mesma cidade onde ela mora, no mesmo bairro onde ela mora. Não faz sentido uma senhora de 77 anos contratar 3 hospedagens
num hotel que fica a quarteirões da casa dela, né? Só por aí já levanta uma red flag. O banco, claro, né? Ele sustenta a legitimidade das compras, fala que as compras foram realizadas com cartão físico, que é através de chip, que ele é muito seguro, mas ele não é totalmente invulnerável, né? Mas ele é muito seguro. Mediante uso de senha, e com um método que eles falam que é supostamente inviolável, né? Aí a tese defensiva do banco, né? A tese defensiva do banco é que eles têm uma segurança absoluta, que essa tecnologia de chip com senha de 4 dígitos é praticamente impossível de ser fraudada. Eles falam da culpa exclusiva da consumidora, né? Que é a responsabilidade da autora de ter a guarda desse cartão e ter o sigilo da senha. Aí, como prova documental, eles trazem alguns prints de tela do sistema e registros do sistema também, que eles exportaram. Como eu falei lá no começo, tudo através de PDFs juntados no processo. E o ônus probatório, né? O banco, na sua defesa, alega que a autora que tinha que demonstrar esses fatos que constituíram seu direito e faz uma impugnação ao pedido de inversão de ônus da prova. Claro, ela, como consumidora, pediu a inversão do ônus da prova. E aí, o juiz me nomeou para poder fazer a prova técnica, e eu fui lá e marquei uma diligência para a gente conseguir analisar os dados, extrair esses dados que foram apresentados no processo, direto do sistema do banco. Então, eu coloquei lá, eu sempre costumo colocar minhas diligências para cerca de 30 dias depois de eu peticionar. Então, estou peticionando hoje, por exemplo, 28/11 para 28/12, para dia 5 de janeiro, para conseguir fazer essa diligência. Para quê? Para dar tempo para todo mundo se organizar. E nas minhas marcações de diligência, agendamento de diligência, eu sempre deixo bem claro, nesse tipo de caso, que eu vou precisar verificar os sistemas do banco, que eu vou precisar verificar os sistemas de quem eu estou diligenciando e de quem é o responsável pela prova. Nesse caso aqui, o juiz ele já tinha invertido o ônus da prova no despacho saneador. Então, ele inverteu o ônus da prova e falou para o banco, banco, demonstra aí que realmente você está falando a verdade. E aí me nomeou, elencou alguns quesitos do juízo, já para poder fazer a verificação. E um desses quesitos era sobre a extração de registro do banco. Então aqui entra aquela parte de criptografia e de verificar o que eu fui determinado a poder fazer. Então aqui nesse caso eu tinha que ir lá e pegar o registro do banco, porque eu tinha uma determinação judicial. Acabou. E só que aí, o que acontece algumas vezes? Quando eu faço a minha apresentação de proposta de honorários, eu já coloco qual é o trabalho que eu vou fazer. Aí já vem o papel do advogado. Se o advogado ele acha que aquilo vai prejudicar o cliente, ele não dá andamento com a prova. Se ele for obrigado a recolher os honorários, ele não recolhe os honorários, né? Tem a parte do interesse, normal. Só que aqui não, aqui o banco recolheu honorário, o banco nomeou assistente, e um assistente muito bom, que eu já trabalhei com ele em outros processos, né? Já atuei como perito em outros processos que ele atua como assistente também. Equipe excelente, só que não compareceram. Eu cheguei lá, a parte autora foi, junto com o seu advogado, eu expliquei para a parte autora que seria irrelevante a participação deles, mas que podia ficar à vontade na participação, que o banco tinha que participar. Aguardamos por cerca de meia hora, o banco não compareceu, o assistente técnico do banco não compareceu, encerrei a diligência, e aí o que eu fiz? Esse é um equívoco que muitos ou alguns peritos cometem, que já vi, alguns peritos vieram conversar comigo, no início de carreira também. O banco não apareceu, ou a parte não apareceu, foram lá e reagendaram a diligência. Não apareceu, reagendaram. E aí acabou falando que sem essa diligência não conseguiria fazer a prova. Mas isso não é verdade, porque a prova é o que está nos autos. Essa é a parte da gente, como advogado, a gente consegue se posicionar melhor, né? A gente sempre ouve na faculdade, o que não está nos autos não está no mundo, né? Essa máxima aí que todo estudante de direito ouve. Então, assim, o que teve que ser trazido para o processo foi trazido. O perito ele pode solicitar documentos. Se na diligência eu fosse solicitar, eu fosse verificar e verificasse a cadeia de custódia, a extração de todos esses dados, eu faria estudo de todos esses dados como tem que ser feito.
eu verificaria todas as trilhas de registro do uso do cartão, a criptografia da utilização desse cartão, se por acaso na abertura da conta, se fosse o caso, se teve a prova de vida da pessoa, se foi uma captura de uma selfie, eu faria todos esses estudos. Mas não teve, então eu fiz o estudo, eu consigo emitir o laudo, mas baseado nos documentos que estão nos autos. E é aí que vem o perigo, nesse caso, para o banco. Então, com a apresentação desses documentos no processo, teve essa quebra dessa cadeia de custódia, né? A alegação desse banco que se baseava em prints de tela, em registros em PDFs que foram realizados, esses documentos, para a perícia judicial, ela não tem um valor probatório porque ela não teve essa preservação da cadeia de custódia. Se o banco me mostra um documento, pelo menos um vídeo, de uma gravação de tela que alguém acessou o registro, que aquele usuário tinha permissão para poder acessar o sistema do banco, que fez a extração daquele registro, aquele registro foi gravado numa pasta, foi gerado um hash, e essa massa com esse hash foi enviado para que eu pudesse fazer essa verificação, ótimo, eu poderia validar realmente isso, apesar de não ter participado. Mas não foi isso que aconteceu. Então, os documentos que o banco juntou não tinham rastreabilidade. Quem extraiu esses dados, né? Quando? De qual sistema? É a mesma coisa daquele exemplo. Eu peguei aqui e tirei aqui um documento A, escrevi um B e juntei no processo. Quem garante que realmente esse documento é íntegro, é lá do sistema? Pois não. Uhum. Então, depende do caso. Se eu conseguir verificar que é um vídeo verídico, que tem indícios que ele é verídico, por exemplo, ele foi gravado e nessa gravação, através de um celular, eles me mostram também os metadados da gravação desse celular, e isso foi passado por um sistema que garante a rastreabilidade do vídeo, garante a autenticidade do vídeo, eu posso sim garantir e analisar. Não aconteceu comigo até agora. O que acontece é isso, são prints que a gente tem que validar. O print eu não consigo dar validade. Um vídeo não foi feito pelo perito, o perito não participou. Então, se tivesse aquele vídeo, mesmo assim, eu gostaria que fosse feita uma diligência e apresentasse. Se durante a diligência eu conseguisse confirmar que o vídeo é autêntico, aí eu poderia utilizar o vídeo, né? Vamos supor que algum dado por acaso corrompeu e eu não consigo utilizar, mas eu verifiquei que todos os meios foram reproduzidos junto comigo, eu conseguiria validar aquele vídeo. Então, vai depender da circunstância. Um vídeo só, então, inclusive, hoje, por causa de IA, que é a coisa mais fácil de a gente manipular, também é duvidoso. Então, depende da circunstância. Então, a ausência disso também quebrou, né, a integridade desses documentos. Então, eles não tinham não tinham hashes criptografados para provar que esse arquivo não foi adulterado, que é o hashcode. E aí, sem essa autenticidade verificável, foi impossível, né, confrontar o print com o log original do banco do sistema. E aí, qual que foi a conclusão? Sem a cadeia de custódia, um print de tela é tecnicamente análogo a um documento sem assinatura, né? É uma mera alegação unilateral. Ele não, é como se fosse um contrato, que chamam de contrato, mas na verdade é uma minuta. Você pega uma minuta e fala, não, eu tenho um contrato, mas está assinado. Não, então isso não é um contrato, né? Então, esses documentos, eles são tecnicamente inadmissíveis para o processo. E aí eu peso essas evidências técnicas, né? Então, quais são os indicadores de fraude que eu consegui encontrar nas alegações? Eu consegui verificar e constatar que teve essas transações de hospedagem de R$ 3.600 para uma senhora de 77 anos, na sua própria cidade de residência, um aumento repentino de limite, justamente antes da terceira
do terceiro lançamento. Ah, e eu consegui validar também esses lançamentos porque ela apresentou e o banco não contestou. Então, o juiz, no despacho saneador, onde ele organizou, ele deu como ponto não controvertido, né? Foi um controverso que houve, que ela tinha, era titular do cartão e que houve esses lançamentos. Então, baseado nisso, eu consegui realmente analisar essa parte da hospedagem. Então, aumentou o limite. Um sistema de antifraude que não consegui verificar nada foi ineficaz, porque ele não teve esse bloqueio preventivo. Um bloqueio eficaz, ele pegaria as transações que a autora estaria acostumada, que a senhora estaria acostumada a realizar, e na terceira, né, transação de um estabelecimento de hospedagem, já levantaria uma flag e já ia bloquear, mas não houve isso, foi liberado. E depois também, além disso, quando ela apresentou essa fraude no banco, eles foram lá e cortaram o acesso dela ao aplicativo, cortaram o acesso ao cartão, coisa que dificultou também a defesa dela, né? Então, o que seria essa tese de segurança inviolável e tecnicamente incorreta? Ela ignorou múltiplas vulnerabilidades. E também eu acredito que nesse caso tenha sido usado de engenharia social. Vocês conhecem, sabem o que significa o termo engenharia social? Para quem não conhece, é o famoso chaveco. É o jeitinho brasileiro da gente conseguir as coisas, né? Que a gente vai lá e vai convencendo, o jeitinho mineiro, vai tentando dar um jeito de pegar a informação da pessoa. Essa, na parte de informática, é chamada de engenharia social. Da senhora que tem um golpe, alguma coisa, não a culpa do banco de ter uma fragilidade no sistema de segurança. É, mas aí no caso da engenharia social, né? Ela foi levada a fazer. Aí a gente entra também na responsabilidade objetiva do banco, nesse caso, né? Então o banco ele é responsável objetivamente pelo que acontecer, então ele depende de culpa. Então, é claro, se o juiz ele analisar e verificar que ela foi negligente a tal ponto de fazer uma transação e que não caiu em um golpe, aí sim, aí ele consegue. Aí ele fica uma coisa que causar o cartão dela, aí ele deixa que ela própria cair. Isso não geraria uma vulnerabilidade de uma culpa do banco nisso, ou geraria ainda a vulnerabilidade dele? Geraria uma culpa do banco, porque o banco ele é responsável por toda a segurança de todo o procedimento da cadeia inteira. Então, sim, se ela foi vítima de golpe, sim, se ela usou, se ficou comprovado que ela usou o cartão e está tentando dar uma engenharia social no juiz, aí não, aí ela não vai conseguir. Mas se ficou comprovado que foi um golpe de phishing, que foi um golpe da falsa central, né, que ligam pedindo informação, se foi um golpe de WhatsApp, um Pix do WhatsApp também, hoje em dia já tem. Então, isso vai ser o banco que vai ser responsável. Claro. Houve uma solicitação de aumento de limite. Então, ela poderia fazer essa solicitação. Mas o que ela alega é que não foi ela que fez. Ela alega que quem fraudou, quem fez essas compras em nome dela, fez uma solicitação no banco, então, não sei por onde, talvez no aplicativo ou por telefone, mas fez a solicitação para o aumento de limite e aí sim conseguiram fazer a terceira compra. Então, mas é que segundo o banco, ele tinha todos os registros de todas as operações que foram realizadas e dizia ele que era da autora, que a autora que tinha feito. Só que ele não comprovou, mostrou os documentos, mas na diligência não participou. Então, aquele documento lá, um relatório em PDF mostrando toda a trilha que aconteceu, login no aplicativo, a hora que entrou em determinada tela, solicitação de aumento, não consegui dar validade, porque ele não participou. Então, teve esse interesse em não participar. E não falta de interesse, teve interesse em não participar. Achou que realmente, não sei qual é o motivo, que né, não seria legal para o banco participar, não participou. Aí eu faço aqui também, claro.
Agora que grava a voz da pessoa e, por exemplo, gravou a voz dela, foi lá no banco e ligou a inteligência artificial, a voz dela prova que não foi você. Na parte de perícia audiovisual, perícia de áudio, a gente tem. Porque assim, a IA hoje ela consegue pegar muito bem o timbre da voz. Com poucos segundos, talvez 30 segundos, 1 minuto de voz, consegue imitar bastante o timbre. Mas a maneira de falar, ela ainda não consegue. Então, a entonação como a pessoa fala, uma maneira uma expressão que ela costuma utilizar. Então a gente consegue verificar se realmente foi a pessoa, ou uma IA falando por ela, ou um imitador também falando por essa pessoa, né? O que você quer que seja. É que hoje fica muito mais fácil para uma IA. Então existem, por enquanto, existem meios de você conseguir verificar se é a voz da pessoa ou não. Então você faz a amostra, né? Não fui eu que estava falando ali. Tá bom, então vamos pegar algumas amostras durante a diligência. Eu começo a bater um papo para a pessoa poder falar naturalmente. E aí, falando naturalmente, eu gravo essa conversa dela, coloco em softwares que fazem a análise gráfica dessa voz, e a gente consegue também pegar uma entonação ou outra. Às vezes a pessoa tem uma maneira de falar, por exemplo, eu acabei de falar, uma maneira de falar sem o R. Então, essa pessoa vai lá e, num áudio de IA, por exemplo, ele não está tá colocando o R em todo o final das palavras, né? Então, eu já consigo levantar um alerta aqui e não dar validade para aquela voz também. Então, existe ainda essa possibilidade, mas está cada dia vez mais difícil. Cada dia mais difícil. Então, aí vai piorar. Hoje em dia, as imagens, né, de inteligência artificial tá se mostrando um consenso que ela vai ter um pontinho lá mostrando que é de inteligência artificial. Então, quando passar por algum scan de algum programa específico, ele vai lá, olha, aqui tem um dotzinho, né, tem um pontinho que é específico de IA e analisa. Só que, para toda inteligência, sempre tem uma anti-inteligência. Da mesma maneira que tem ferramentas que já colocam isso, que algumas já estão colocando, tem ferramenta que está tirando. Então, não adianta. A parte digital é muito complicada. A parte de segurança digital é muito complicada. Hum. Então, assim, né, o checklist da prova digital, né? O que esse caso traz de lição aqui para a gente? Eu falo que os advogados e magistrados devem sempre questionar diante de uma prova digital, como eu falei no começo, né? Qual que é a origem dessa evidência, né? Foi extraída de um dispositivo no servidor original? A cadeia de custódia foi documentada e preservada, né? Existem os hashes desses arquivos digitais. A análise foi realizada sobre uma cópia forense idêntica ao original. Então, nessa cópia que eu fui lá e extraí, foi essa cópia realmente que eu analisei? Foi essa cópia que eu juntei no laudo? A metodologia pericial é transparente, auditável e baseada em normas técnicas, por exemplo, da ABNT, normas ISO. Por quê? Eu tenho que mostrar para o juiz que eu elaborei todo o meu trabalho baseado em normas, que na parte daquela tríade que eu falei no começo, né? O direito vai me dar esses fundamentos para que eu pegue os dados e transforme em verdade. E essa conclusão, ela é baseada em fatos técnicos ou inferências subjetivas? Eu, como perito, não posso dar minha opinião ali no laudo pericial, na conclusão. A conclusão ela tem que ser de acordo com a análise que foi realizada. Então, se na análise eu conseguir constatar que o arquivo realmente foi extraído do servidor e que através dessa análise desse arquivo eu cheguei a uma conclusão, ótimo. O que eu não consigo é falar, não, esse arquivo foi extraído do servidor, mas eu não tenho um hash dele. Como eu vou dizer que realmente foi extraído do servidor? Eu não tenho como. Então, eu vou falar para o juiz que, baseado naquele documento apresentado, eu não consegui dizer que ele foi extraído daquele servidor, daquele sistema. Quando você quer preservar alguma evidência de uma maneira urgente, você faz a ata notarial. Ela vai conseguir preservar e seu documento vai ter fé pública. Só que a ata notarial é muito cara, a gente estava até conversando aqui.
Depende do processo, do documento, eh, passa de milhares de reais. Então, o que a gente faz nesse caso? Ou a gente entra com uma cautelar para poder fazer a prova pericial, que isso geralmente acontece em casos de licenciamento de software, falando da minha área, né? Licenciamento de software. Então, empresas Microsoft, Autodesk, AutoCAD, entram com um processo pedindo em uma cautelar que seja feita a vistoria e a constatação do software nas empresas. Recebem uma denúncia anônima e aí eles entram com esse processo. Por quê? Porque eles não vão conseguir fazer uma ata notarial, porque eles não têm acesso dentro da empresa. Se eles baterem a porta lá, falam, olha, a gente é da Microsoft, a gente quer entrar. Eles falam, não, não entra. Muita gente abre, né, faz aquele miguezinho assim, e até dá acesso, mas se eles falarem não, é não. Eu, como perito, chego junto com o oficial de justiça com ordem de arrombamento. Então, se por acaso a empresa não deixar entrar, te chama a polícia e a gente arromba. Até agora, eu só precisei chamar a polícia uma vez, não teve arrombamento, mas eu não, né, oficial de justiça, mas assim, é um funcionário, coitado. Os donos da empresa não estavam lá. Ele falou: meu, não posso deixar vocês entrarem, porque se você deixar entrar eu posso ser demitido, né? O chefe aqui, o dono, falar que não era para entrar, como é que faz? Aí o oficial acionou a polícia e a gente entrou nessa residência, nesse comércio. Então é isso, a ata notarial ela é muito utilizada, mas hoje a gente tem, para a prova digital, o Verifact. Não sei se você já ouviu falar dele, que é uma ferramenta também muito boa e aceita, porque ele consegue garantir a validade daquela prova. Então, eu conecto, por exemplo, um WhatsApp Web no Verifact, e aí eu comprovo, através dos estudos já feitos pelo Verifact, que aquele WhatsApp, aqueles dados do WhatsApp realmente estão ali. Eu consigo verificar, por exemplo, que eu entro num site e verifico se ele é um site de phishing ou não, de uma forma preventiva. Eu verifico, eu abro um e-mail lá e também consigo dar validade naquele e-mail, né? Eu abro o cabeçalho do e-mail e consigo dar validade. Então, a ata notarial ainda é muito, muito utilizada, mas ela é cara. Então, hoje você tem meios mais baratos para também dar validade para uma evidência, entendeu? E aqui eu falo que, por fim, né, a verdade mora nos dados, né? Então, o campo de batalha digital, nessa retórica, cede espaço à evidência técnica verificável. O perito é o elo que garante que a tecnologia sirva ao direito para poder alcançar a verdade e não para poder obscurecê-la. E compreender os fundamentos da prova digital não é mais uma opção, mas sim uma necessidade fundamental para a prática da justiça de hoje para frente. Isso não tem como voltar, como eu disse. Quanto mais tecnologia, mais a gente depende dela. Então, aí, por fim, eu coloco essa frase que o perito é o novo elo entre o mundo virtual e o mundo jurídico. É a verdade, e que a verdade hoje ela é digital, né? Então, isso aqui fica um pouquinho aqui do meu trabalho para vocês, né, dessa apresentação. Eu coloco os meus dados aqui. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, queiram conversar sobre alguma coisa, tiverem eh, alguma coisa, até no dia a dia, se quiserem alguma ajuda em algum processo, fique à vontade para poder me contatar. Esse QR Code é do meu site. Eu coloquei aqui o meu e-mail e meu LinkedIn, caso vocês queiram se conectar, estou à disposição. E como eu disse, eu estava conversando aqui com os doutores aqui da mesa no começo. O legal da Comissão de Direito Digital de Campinas é isso, ela é muito unida. Então, assim, eu tenho certeza que se um dia vocês precisarem de qualquer ajuda, pode contar comigo e eu tenho certeza que eu posso contar com vocês. E ainda mais essa parte de informática, a gente é muito colaborativo. Eu venho da informática. Tem muito software que ele é gratuito. Então, por quê? Porque a comunidade em si, ela se ajuda. Então, aqui, claro, se vocês precisarem de alguma coisa, tiver alguma dúvida, algum processo, alguma dúvida antes do processo de como proceder, por exemplo, para fazer uma prova, deixa o meu contato, pode me chamar aqui. Eu não coloquei meu WhatsApp aqui, mas tem lá no meu site também. Pode me mandar o WhatsApp, que o que precisar aqui eu vou estar à disposição de vocês, tá bom? Então, aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar mais alguma coisa também, estou aqui à vontade para gente conversar. Se depois daqui também quiserem me abordar, a gente conversar também, fica à vontade. E aí eu passo a palavra aqui para a doutora Ana, para o doutor Spencer. Doutora Ana,
para verificar se teve alguma dúvida, se tem alguma coisa que eu consiga ajudar mais, colaborar mais. Obrigado. Doutor Fábio, primeiramente eu gostaria de saber, alguém quer fazer alguma colocação? Fiquem à vontade para fazer a colocação que quiserem. É, é muito. Fica à vontade. A, a perícia grafotécnica ela ainda continua da mesma maneira que ela era antes, só que tem diminuído bastante os casos, né? Andou num documento físico, um documento físico. Então o perito vai lá, ele vai fazer a coleta da assinatura, para poder fazer a comparação, tudo isso daqui. Aqui ela não é uma perícia grafotécnica, é uma perícia digital. Então eu tenho um contrato. Esse contrato, ele pode ter uma assinatura utilizada com um certificado digital da parte ou não. Ele pode ter, por exemplo, uma captura de uma selfie, pode ter um recebimento de um token no celular, recebimento de um token no e-mail. Então, tem outras maneiras de validar. Então, isso não seria da grafotécnica. Eu não vou analisar a assinatura em si, e sim eu vou analisar todas essas evidências, o registro dessas evidências, pegar esses dados, transformar em informação e verificar se eu consigo validar ou não esse contrato. Hoje, o que eu vejo em relação à perícia grafotécnica? Os peritos grafotécnicos, eles vão ter que se atualizar para entender como é feita a validade de uma assinatura digital. E eles vão ter que fazer estudos da parte de computação forense, sem dúvida alguma. E aí, a minha perícia, ela não está muito em crime, né? Eu já atuei como assistente técnico em processo criminal, mas não atuei como perito em processo criminal. Mas a minha é mais na área civil mesmo. Uhum. Nesse caso, a validação da assinatura seria a assinatura digital com a. Com certificado digital. Exato. Quando você tem um certificado digital, você gera uma presunção relativa de veracidade daquela assinatura. Então, eu consigo, por exemplo, verificar que o José da Silva, que assinou no certificado com o nome dele, utilizando o ICP Brasil, eu validei numa ferramenta do governo, que eu também ia mostrar para vocês aqui, eh, que essa assinatura foi validada, ótimo. Então, assim, aí isso daí volta, inverte. É agora o José da Silva que ele vai ter que provar que ele não assinou aquele documento, que houve uma violação daquele certificado digital dele. Por isso que o certificado digital ele é muito importante. Antigamente, a caneta, né, ele era a arma do advogado. Hoje em dia, é o certificado digital. Então, com a nossa senha, a gente vai lá e autentica um documento, dá validade para aquele documento. Mas mesmo se o documento não tiver a certificação digital, assinada por uma das partes, no caso do contrato, a gente consegue dar validade, se não tiver uma forma legal, claro, né? Mas a gente consegue dar validade porque eu consigo demonstrar que houve a manifestação da vontade da parte na assinatura daquele documento, entendeu? Através da coleta e análise de todas as outras evidências. E por que a assinatura do gov.br tem aceitabilidade menor do que. No juízo, né? Às É, vezes a gente pega alguns juízes que eles não não aceitam. aceitam o Gov. O problema que eu vejo no Gov, para juntar, principalmente no estágio, nos outros processos eu não sei, vamos para o NEPROC agora, ele perde o certificado digital no documento. Tá. Então, perdeu o certificado digital, tem juiz que aceita, tem juiz que não aceita, que fala, olha, É, não é válido. é. Então, você vai lá para mim e pega, colhe a assinatura da pessoa ou pega algum outro meio de verificar a assinatura. O que eu utilizo? Eu utilizo uma ferramenta, sem fazer propaganda, nada, vou até falar duas, mas DocSign e a G4Sign. Eu utilizo o G4Sign por preço só. Porque essas ferramentas, eles, depois que você faz a assinatura, ele dá um certificado com os códigos hash e ele tem um validador que você consegue jogar aquele código no site deles e aí você verifica. Então, eu não preciso da certificação digital, do certificado digital no documento para dar validade. Através da certidão que eles emitem, eu consigo avaliar. Então, dado de ForSign, eu nunca tive nenhuma procuração com problema. Gov eu já tive procuração com problema. E foi aí que eu parei de usar o Gov. É, Era até mais fácil, né, no caso, até justamente. porque não gera custo, né? O de forçar me gera custo.
Então, alguns processos que eu peguei, onde seria no êxito, e um valor talvez um pouco menor, eu joguei para o Gov. Aí eu tive não foi tão aceito. Uns juízes aceitaram, os outros não. E aí eu peguei e comecei a usar o GeForce para todos. Então, eu tenho um pacote lá de 50 assinaturas, 60 assinaturas, que eu utilizo que, para mim, por mês, eu consigo usar tranquilamente. E aí não tive problema com isso. Eu já fiz uma composição com uma advogada da Bahia que ela me mandou um Zap Sign. Você já viu? Sim, Já, o ZapSign também. eu vi. O ZapSign ele é bem utilizado porque você consegue fazer a assinatura dele via API. Então eu consigo integrar o ZapSign a um sistema e faço essa assinatura automatizada. E o que vai fazer o ZapSign? Ele vai te gerar o documento com um certificado digital. Então o certificado digital é assinado por eles, assim como o GeForce, assim como o DocSign é assinado por eles. Só que para eu dar validade para um documento assinado no ZapSign, eu vou ter que verificar se realmente houve a manifestação da vontade da parte. Se foi ela mesmo que assinou, se alguém estava com o dispositivo dela no lugar, para poder comprovar. Então, o ZapSign por si, na verdade também, o de ForSign ou outros Sim. documentos, eu vou ter que verificar essa validade. A diferença é, no de ForSign, no CertSign, eu consigo habilitar com que a pessoa utilize o certificado digital dela para assinar o documento. E aí já é melhor, dando mais garantia. Então, dependendo do que for se tratar aquele contrato, aí eu utilizo o certificado digital. Ah, não é certificado digital? Eu peço prova de vida, selfie da pessoa e mais o documento de identidade. Então, isso daqui eu já consigo garantir no próprio documento, né? Vai vir a foto da pessoa com o documento e vai vir o hash e esse documento foi tirado naquele momento. Então, eu consigo dar mais rastreabilidade para essas evidências e garantir que realmente foi a pessoa ali. Mas também, né, no caso de fraudes, pode ser que a pessoa está contratando pensando que está contratando, por exemplo, a diminuição de um empréstimo e está contratando, na verdade, um outro empréstimo e está fazendo um Pix para uma terceira pessoa. Então, tudo vai de caso a caso. É bem complicado a gente falar, né, de perícia digital por isso, porque não é só analisar o documento, tem que analisar todas as evidências para ver se realmente teve essa externalização da vontade da pessoa Não naquele houve vício. documento. Uhum. Se não houve isso, exatamente. Só fazer um comentário, voltando um pouquinho no ponto lá do juiz aceitar ou não a assinatura pelo Gov, uma situação que está acontecendo comigo, né, uma situação prática. Uma alteração de contrato social assinada por DocSign, que a junta comercial não aceita, mas ela aceita pelo Gov. Ah, aceita pelo Gov. É. Então eu Mas tô agora, teve exigência, não aceitei, juntei lá o certificado, tudo de conclusão, de assinatura, tudo isso foi mandado. A junta comercial barrou e falou que não tem como verificar, então tem que assinar pelo Gov. Mas não foi utilizada a certificação digital do CPF, né, dos usuários, das Não, partes. não, foi esse, Só o Gov mesmo, né? só o, Ah, Então a gente ficou travado, uma coisa simples, uma alteração simples do dia a dia, cotidiano, assim, que barrou por conta disso. Então tem que todo mundo assinar de novo, via Gov, e agora tá lá, não sei o que vai dar, porque eu mandei ontem, esperando ver se vai sentar. Então, assim, para ver como as coisas em algumas áreas funcionam, nas outras não, e a gente tem que estar preparado para tudo, né? Então, mas aí que gera uma segurança jurídica. E 100%. como que a gente vai, qual ferramenta que a gente vai usar, que vai indicar para o seu cliente utilizar? A gente fica Não, e eu, clicando. como jurídico interno, né, o CFO, né, COO, todo mundo lá, não, podemos assinar pelo DocSign, tá tudo certo, não vai ter erro, tal, tal. Chega lá na junta, 2 dias depois, exigência, não pode ser assinado pelo DocSign. E aí, como fica a sua posição dentro da empresa? Exato, né, é até explicar, né, então, Aham. oi? Não, só negou falando que não dá para fazer a verificação. Exato. É. É. Uhum. Exato, tudo isso foi alegado e o analista na hora lá, ele não quis, simplesmente não e volte outro dia. Mas aí não termina nunca, né? Aí assina pelo Gov que resolve. É, a gente tem um site do governo
que é a URL é validar.iti.gov.br, que faz a validação das assinaturas digitais. Se eles pegarem um documento da DocSign, CertSign, o próprio Gov e jogar aqui nessa plataforma, consegue validar que o documento está assinado. Ao caso contrário, o contrário a gente não consegue no caso de uma procuração. Se pegar uma procuração dos autos e jogar aqui, perdeu a certificação. Aí não dá para validar. Mas se pegar um documento que foi enviado para eles, eles vão conseguir. Então, aí fica difícil, realmente. É. Então, esses temas, esse debate é muito importante para nós, inclusive, enquanto advogados, né, que temos aí que orientar, né, nossos clientes e até na captação da prova, né, porque o que a gente vê, e claramente, dentro do seu dia a dia, o que o doutor mais vê são provas trazidas nos autos de forma irregular, né, de forma viciada, Uhum. né? Quando são imagens trazidas de um celular de terceiro, a gente vê também nos processos. O que eu vejo até, só para pegar esse gancho aqui, em processos que eu faço, que são nomeados assistentes técnicos, mas que não é realmente um assistente técnico forense. Ele é um técnico de TI que entende da programação. Então, por exemplo, está sendo discutido um software que ele foi modificado, foi copiado. Ou um software que não funciona, melhor, um exemplo melhor, um software que não funciona. E a alegação do processo está lá em 2023. Beleza. O que eu vou ter que analisar? Eu vou ter que analisar um processo, o sistema de É, 2023. tempo, né? Se eu pegar o processo o sistema de hoje, eu não consigo validar nada. Consigo validar que hoje ele funciona. Mostro isso para o juiz. Mas e na época? Então eu tenho que pegar o versionamento desse sistema para a época dos fatos, para fazer todos esses testes com esses documentos lá atrás. Sim, Só que aí o que acontece? O assistente técnico ele não não preserva. enxerga. Não preservando isso, acabou. Pode ser que ele tenha perdido o processo por não ter feito essa preservação da maneira correta. É, Então, realmente complica mesmo. muito mais. Nossa. Então, eu tenho esse caso, inclusive, né, o que eu estou como assistente técnico na parte criminal, de uma concorrência desleal. A gente conseguiu, por milagre, um sistema que a pessoa desenvolve desde 2009. E conseguimos achar uns arquivos compactados que têm a integridade dos metadados lá de 2009. E a gente vai juntar, a gente vai juntando no processo para poder falar que não, esse sistema que dizem que ele está comercializando já é dele, já há muito tempo. Então não tem uma concorrência desleal, porque o sistema é dele. Quando ele veio para a empresa, né, que foi um caso que ele entrou como sócio da empresa, quando ele veio para a empresa, ele trouxe o sistema e permitiu que a empresa vendesse o sistema dele. E aí ele saiu da empresa, ele levou o sistema é dele. E aí a empresa agora está brigando com isso, tanto civil quanto criminalmente. E aí a gente vai conseguir comprovar que esse sistema já existia, ainda bem que ele encontrou. Porque é isso, cara, porque faz muito tempo, e como que você ia encontrar alguma coisa lá atrás? Difícil. É. Se não for digital, meio físico já acabou também, né? Uhum, uhum. Sim. É. Não tem lugar para ver. Um disquetinho mofado ainda, né? É, sim, bem. Mosca branca. Programa em COBOL ainda, né? Legal. Mas, eu, em nome da comissão, gostaria de agradecer ao doutor. Foi assim muito importante essas orientações. É óbvio que esse assunto é muito rico e muito amplo, né? A gente não para por aqui. Eu acho que a gente vai precisar de muitas e muitas discussões sobre esse assunto. Então, eu gostaria de agradecer ao doutor Fábio, agradecer em nome da comissão da OAB Campinas pela presença, por esse debate.
E coloco o Dr. Spencer para finalizar, fechar. Eu também gostaria de agradecer, foi ótima a apresentação, tudo que foi apontado, super pertinente, porque tudo faz parte do nosso dia a dia, né, da nossa prática jurídica e de prática, vamos dizer assim, civil, né, da nossa sociedade, né, não só dos advogados. Então, agradeço muito a apresentação, a presença de todos aqui. Enfim, acho que foi muito enriquecedor a todos e acho que é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, claro, fiquem à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço o tempo de vocês aqui. E me coloco sempre à disposição. Precisar de alguma coisa da comissão, quiser marcar uns cafés e um bate-papo aqui, a gente falar sobre a perícia digital, eu me coloco sempre à disposição. É sempre um tema que eu gosto, eu sou apaixonado por isso e tenho o maior prazer de compartilhar esse meu conhecimento. Então, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigado. O bate-papo do café, eu vou chamar as meninas para encerrar a gravação. Vamos ver.